No Natal, minha mãe mostrou nossos antigos álbuns de fotografias para minha noiva. Ele congelou, segurou minha mão e sussurrou: "Você não está vendo?" "Ver o quê? Como você não consegue ver?" Ele me mostrou, e eu não consegui deixar de ver. 5 horas depois, liguei para a polícia. Sempre achei que, se algo assim acontecesse, algo que mudasse a vida, algo digno de contar para um terapeuta ou para uma equipe de documentário, viria acompanhado de música. Sabe aquele zumbido grave ao fundo, aquela tensão cinematográfica, talvez um trovão? Mas não, havia salada de batata. Havia cordeiro cozido demais. Minha mãe cantarolava Mariah Carey enquanto limpava o balcão da cozinha, como se não tivesse acabado de transformar a nostalgia em arma pelo 20º ano consecutivo. Sem trovões, apenas aquele cheiro estranho que nossa casa sempre tem nas festas, limpador com aroma de limão e algo vagamente queimado. Eu não esperava nada. Era isso. Entrei como sempre entro, sorri como sempre sorrio e fingi que isso não seria mais um lembrete anual de que nunca me encaixo na cena. Meu noivo, Lucas, estava calmo como sempre, observador, quieto, do tipo que conseguiria sobreviver apenas prestando atenção às coisas. Eu o levei porque pensei que ele poderia me manter no eixo. Achei que seria uma brincadeira. Minha irmã Nina já estava lá, girando sua taça de vinho e usando algo bege que parecia caro. O namorado dela apenas assentia. Meus pais sorriam como se tudo fosse sério. O jantar foi um típico jantar de família, silencioso, com tensão sob a superfície. O assado estava seco. A anraíta era afiada. Minha mãe perguntou para o Ná sobre o novo emprego dele. Meu pai perguntou para o Lucas sobre computadores, como se nunca tivesse conhecido um millennial antes. Ninguém me perguntou nada, mas isso já é padrão. Eu costumava me chatear. Agora só conto quanto tempo leva para fingirem que eu nem estou ali. Este ano foram 9 minutos. Depois da sobremesa, mamãe fez o que sempre faz, bateu palmas e disse: "Trouxe os álbuns." Como se fosse uma surpresa e não algo que ela planejou com precisão militar. Ela sempre traz os álbuns. Sempre age como se tivesse acabado de encontrá-los no armário do corredor, debaixo de uma pilha de panos de cozinha. E todos nós sorrimos como se nunca tivéssemos visto aquelas mesmas páginas manchadas centenas de vezes antes. Ná se inclinou, como se estivesse assistindo a uma premiação. O namorado dela fez uma cara de interesse. Lucas sentou ao meu lado, em silêncio. Eu observava mais do que as fotos. Primeiro álbum, aniversários, idas à praia, fotos esquisitas da escola. Segundo álbum, Nena bebê, mãe radiante, pai orgulhoso. Terceiro álbum, eu. Foi então que Lucas mudou. Ele não disse nada no início, mas eu vi. A forma como os ombros ficaram tensos, como ele olhava de soslaio de uma página para outra. A forma como inclinou a cabeça, do mesmo jeito que faz quando está editando uma foto e percebe que algo está cortado de forma errada. Ele estava examinando, medindo, e então, sem olhar para mim, pegou minha mão por baixo da mesa. "Você não vê?" sussurrou. Eu pisquei. "Ver o quê? Como é que você não consegue ver?" Depois, soltou minha mão e voltou a folhear as páginas como se nada tivesse acontecido, sorrindo e concordando com o comentário da minha mãe sobre aquela vez em que eu tentei dar uma pinha para um gato de rua. Fiquei ali sentada, congelada. Meus ouvidos zumbiam. Tentei acompanhar o ritmo dele, manter o meu sorriso, mas era como se minha pele estivesse virada do avesso. Quando me inclinei e perguntei de novo, ele balançou levemente a cabeça. "Explico depois", disse. "Apenas siga em frente." Que é, honestamente, o lema emocional de toda a minha infância. Saímos 20 minutos depois. Lucas inventou alguma desculpa sobre um voo muito cedo. Ou talvez tenha falado de uma chamada tardia no Zoom. Minha mãe ficou inquieta. Meu pai não ligou. Ná não tirou os olhos do celular. Dei um beijo de despedida em todos como se não estivesse despedaçando por dentro. No carro, Lucas enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algumas fotos soltas. Devia tê-las pegado da pilha ao lado dos álbuns. Eu nem percebi. "Olha", ele disse. Olhei, eu respondi. "É só uma foto." A primeira era de mim,
com um casaco rosa, em pé diante de um muro de pedra. Eu já tinha visto aquela imagem antes. Ficou na minha mente como um papel de parede ruim. Ele me entregou mais 2 fotos. A mesma cara, disse ele. O mesmo ângulo, o mesmo sorriso, as mesmas sombras. Olha melhor. Olhei e então vi. Era eu. Exatamente a mesma versão de mim, copiada e colada em cenários diferentes. Uma diante de uma cerca, outra perto de um balanço, outra em frente a uma fonte. Mas a expressão nunca mudava. Nenhum músculo do rosto. Reutilizaram meu rosto, falei. Minha voz soou estranha, como se viesse de algum lugar fundo na minha garganta. Ele assentiu. Então me entregou outra foto. Um bebê, pálido, cabelo mais claro, ossos do rosto diferentes. Não é você, disse ele. Acho que eles nunca tiveram fotos suas de bebê. A última. Eu, minha mãe e meu pai diante de um prédio antigo. Minha silhueta estava estranha. As sombras não batiam. Eu parecia um adesivo mal colado, prestes a descolar da foto. Fiquei olhando por um bom tempo e depois ri. Não foi uma risada de verdade, foi aquele tipo de som que sai quando algo racha por dentro da sua cabeça. Então eu sou uma colagem, eu disse. Isso é engraçado. Lucas não riu. Por que eles fingiriam isso? Perguntei. Ele não respondeu. Eu também não. Eu ainda não sabia, mas 5 horas depois, eu estaria chamando a polícia. O problema da negação é que ela não vem de uma vez. Ela escorre como um cano velho sob a pia, sobre o qual todos concordam em não falar. Você sabe que está pingando. Você ouve, sente o cheiro, mas continua lavando as mãos e vai embora. Passei a noite inteira olhando aquelas fotos. Lucas adormeceu ao meu lado, mas eu não me mexi. Fiquei sentada na cama, como uma criança esperando os monstros aparecerem. Só que os monstros já tinham nomes. Mamãe e papai. As fotos estavam alinhadas na minha mesa de cabeceira. Eu as revisava, como se elas fossem se consertar sozinhas quando eu não estivesse olhando. Mas não. Minha cara continuava lá, colada, triplicada, congelada em uma expressão pré-fabricada que eu não me lembrava de ter feito. Aquele bebê ainda não era eu. A iluminação continuava errada. E então isso me atingiu. Não como um grito ou um trovão de entendimento, mas como um sussurro que eu não conseguia ignorar. Eu não fazia ideia de onde vim. Quero dizer isso literalmente. Não tenho memórias antes dos 5 anos. Nenhuma. Quando era criança, achava que isso era normal. Ou talvez não fosse exatamente normal, mas pelo menos explicável. Meus pais diziam que era por causa da guerra. Eu era pequeno. Disseram que fiquei traumatizado. Disseram que o cérebro se protege. Disseram tantas coisas. E eu acreditava neles, porque qual era a alternativa? Dizer à professora da 2ª série que eu achava que tinha pulado a fase de criança pequena? Que minha primeira lembrança era estar em um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, em um país novo, com minha mãe dizendo para eu sorrir para alguém que segurava uma prancheta? Sim, essa foi a minha primeira memória real. O escritório de imigração, o zumbido das luzes, a sensação de que tudo era barulhento, frio e errado. Eu ainda não entendia inglês, mas entendia o olhar da minha mãe. Comporte-se. Sorria. Faça o que for preciso. A partir daí, tudo parecia normal. Ou tão normal quanto possível. Tínhamos um pequeno apartamento. Eu comecei a escola. Minha mãe preparava meus lanches como as outras mães faziam, só que ela não escrevia bilhetinhos fofos. Em vez disso, me mandava com guardanapos perfeitamente dobrados. Meu pai lia o jornal como se ele lhe devesse dinheiro. Eles trabalhavam duro. Me davam o que eu precisava. Mas amor era outra coisa. Quando minha irmã nasceu, 2 anos depois, a temperatura da casa mudou de um dia para o outro. De repente, havia livros de bebê, gravações de câmera, álbuns de recortes com letras coloridas e brilhantes. Havia festas de aniversário com temas coordenados. Havia dias de spa. Havia abraços. Havia calor. Nada disso existiu para mim.
Comigo, sempre foi, você é forte. Você é independente. Você nunca precisou de muito. O que, na verdade, é só outra forma de dizer, nós nunca te demos muito. Eu costumava repetir para mim mesma que era porque eu era a mais velha, porque fui a primeira, porque eles ainda estavam aprendendo. Mas agora eu já não tinha tanta certeza. Não havia tias, tios ou primos. Nunca ninguém do velho país nos visitou. Nunca mais voltamos. Meus pais diziam que não havia mais ninguém. É a guerra, diziam. Todos estão espalhados. Uma vez, eu perguntei sobre a família. Meu pai disse que era complicado. Minha mãe mudou de assunto. E então veio a mensagem do Facebook. Eu tinha 15 anos. Entrei na cozinha e a vi no laptop. Ela estava olhando para uma mensagem em uma língua que eu não conseguia ler na época, sérvio. Havia um nome que eu não reconhecia, o de uma mulher. A mensagem tinha corações. O rosto da minha mãe estava inexpressivo. Em seguida, ela apagou a mensagem, bloqueou o remetente e fechou o computador. Quando perguntei quem era, ela respondeu, spam. Mas spam não manda mensagens que fazem as mãos tremerem. Deixei passar, como sempre deixei. Aos 17 anos, fui diagnosticada com TEPT. Pesadelos, ataques de pânico, esse medo opaco e constante, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, como se eu estivesse à espera de uma porta bater e ela nunca batia. Minha terapeuta me perguntou sobre a guerra. Eu disse que não me lembrava. Ela disse que provavelmente era por isso. Mas agora eu sei, não era da guerra que eu tinha medo. Eu tinha medo dela. Não me lembrei disso de uma vez. Não foi como um raio. Veio em pedaços. Naquela noite, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha, olhando para as fotos que Lucas tinha tirado, uma lembrança voltou como uma lanterna acesa num quarto escuro. Uma mulher. Não minha mãe, não aquela que me criou outra pessoa. Um rosto mais suave, olhos escuros. Ela tinha cheiro de cítricos. Eu estava segurando a mão dela. E então houve outra mulher. Não a que me criou. Alguém mais. Uma voz mais doce, mãos gentis. Eu estava segurando a mão dela. Depois entrou a mulher que eu cresci chamando de mãe. Ela era mais nova, sorrindo como se tivesse acabado de chegar. A primeira mulher se abaixou e disse, em sérvio: Esta é a sua ama. Foi assim que eu a conheci pela primeira vez. Outro flash. Eu vestindo um casaco, chorando e dizendo, eu quero a mamãe. E uma mão firme no meu ombro. Não fale isso de novo. Se você falar dela, ela some. Agora me lembro dessas palavras. Eu não sabia antes, mas elas estavam lá, enterradas sob anos de ordens para sorrir para a câmera. E então os gritos. Eu estava em uma cama. Nova, estranha. Minhas pernas se debatendo, meu peito queimando. Eu estava chamando por ela. A primeira mulher. A que cheirava a cítricos. E outra voz. Fria. Basta. Não sei quanto tempo durou o pânico. Talvez minutos, talvez séculos. Lucas me encontrou no chão da cozinha, ofegante, com as palmas das mãos apoiadas nos azulejos, como se eu estivesse tentando segurar o mundo. Ele tentou me tocar. Eu estremeci. Em vez disso, ele se sentou ao meu lado e não disse nada. E, em algum momento, ainda no chão, com a respiração presa na garganta e a visão turva, peguei o celular e disquei 112. A atendente respondeu no terceiro toque. 911, qual é a sua emergência? Meu peito parecia afundar. Abri a boca, mas no início nenhum som saiu. Lucas continuava ajoelhado ao meu lado, com uma mão nas minhas costas, tentando controlar minha respiração, como se pudesse segurá-la por mim. Finalmente, as palavras saíram. Eu fui raptada. Silêncio por um segundo, mais cortante que grito. Senhora, a senhora está segura agora? Eu acho que sim. Estou em casa. A pessoa que a raptou está com a senhora agora? Não, não, foi há muito tempo. Acho que acabei de lembrar. Outra pausa.
Depois, o tom da atendente mudou, gentil, mas firme. Certo, respire fundo. A senhora não está em perigo agora. Não, mas é real. Agora eu lembro. Não eram meus pais. Lucas pegou o telefone da minha mão. Olá, eu sou o noivo dela. Ela está tendo um ataque de pânico. Isso começou há apenas 15 minutos. Ela descobriu algumas coisas, fotos de infância que parecem claramente editadas, sem registros de nascimento, incoerências estranhas, e agora teve uma lembrança muito vívida. Ela acredita que foi raptada quando tinha cerca de 5 anos. Isso teria acontecido há 25 anos, fora dos Estados Unidos. O operador manteve a calma. Entendido. Qual é o endereço de vocês? Lucas informou. Vou registrar isso como uma verificação de bem-estar e encaminhar para a unidade de investigação. Vocês receberão uma ligação de alguém para acompanhamento. Se algum de vocês se sentir inseguro nesse meio tempo, não hesitem em ligar de novo, imediatamente. Lucas agradeceu e desligou. Eu ainda tremia, mas agora as palavras tinham sido ditas em voz alta para alguém de verdade, e não podiam ser desfeitas. Não dormi. Tomei banho, troquei de roupa, dobrei roupas que nem lembrava de ter colocado na máquina. Acho que esvaziei a lava-louça em algum momento. Lucas ficou por perto, fez chá, me observou como se eu fosse uma peça de vidro durante um terremoto. Você devia descansar, disse ele em certo momento. Balancei a cabeça e não me mexi. Fiquei esperando alguém bater a porta, arrombá-la, ou que o chão simplesmente cedesse sob mim. Mas nada aconteceu. O apartamento permaneceu silencioso, com aquele zumbido suave, como se não ligasse para o que estava acontecendo comigo. Na manhã seguinte, recebi um e-mail, caso aberto, aguardando o contato de um policial designado. Alguém entraria em contato. Mostrei para Lucas. Ele leu 2 vezes, depois apenas assentiu. Agora é real, disse ele. Real? Como se não tivesse sido real quando eu estava encolhida no chão da cozinha tentando lembrar se eu realmente tive uma mãe? A batida na porta veio 2 dias depois. 3 toques, compassados, calmos, como se fosse um favor. Abri a porta e vi minha mãe segurando um saco de papel pardo, como se estivesse trazendo biscoitos. Meu pai estava um pouco atrás dela, com as mãos nos bolsos do casaco e a expressão neutra. Podemos entrar? Perguntou ela, já dando um passo à frente. Lucas apareceu ao meu lado. Balancei a cabeça devagar e deixei que entrassem. Sentaram-se no sofá como se fossem visitas. Minha mãe colocou o saco de papel na mesa de centro. Trouxe aquela sopa que você gosta, a de cenoura, de quando ficou doente naquela vez. Naquela época eu tinha 8 anos, e ela me disse para parar de chorar porque eu não estava morrendo. Aquela sopa? Obrigado, falei de forma seca. Ela alisou o casaco e olhou ao redor do apartamento, como se isso pudesse ajudá-la a decidir por onde começar. Meu pai permaneceu em pé. Falamos com a polícia, disse ela por fim. Disseram que você fez um boletim de ocorrência. Eu fiz. Parecia que ela queria se ofender, mas não tinha forças. Você devia ter vindo a nós primeiro. Você teria me contado a verdade? Ela fez uma pausa e piscou lentamente. Não queríamos te machucar. Lucas interveio. Então, é verdade. Meu pai finalmente deu um passo à frente. Sim. Você não é biologicamente nosso. Expirei pelo nariz. Não era alívio, apenas a confirmação de algo que eu já sabia, mas precisava ouvir de alguém. Minha mãe assentiu. Sua mãe era jovem, muito jovem. Ela não podia cuidar de você. Ela implorou para que levássemos você. Implorou? Ela queria que você tivesse uma vida melhor. Nós estávamos indo embora, e ela ficaria. Era guerra. Ela sabia o que isso significava. Então, onde ela está agora? Minha mãe cruzou as mãos. Não sabemos. Nunca procuramos. Foi complicado. Lucas cruzou os braços. Por que falsificar as fotos? Meu pai não se abalou. Não queríamos que você se sentisse deslocada.
Então apagaram a vida verdadeira dela e inventaram outra? Questionou Lucas. A voz da minha mãe falhou. Você tinha 5 anos. Chorou por ela durante semanas. Foi horrível. Mas se adaptou. Você esqueceu. Achávamos que era melhor assim. Podiam ter me contado. E dito o quê? Ela rebateu. Que tiramos você da sua mãe? Que teve uma vida da qual nunca se lembraria? Você nos odiaria. Você acha que não? Silêncio. Então ela tirou algo da bolsa, uma foto. Eu, talvez com 6 anos, segurando a mão do meu pai. Essa é real, disse ela, como se isso resolvesse algo. Eu não toquei. Eles se levantaram. Meu pai olhou para Lucas e depois para mim. Nós não roubamos você. Nós resgatamos você. Não respondi. Lucas também não. E o pior é que, por cerca de 10 segundos, quase acreditei neles. Diz o nome dela, falei sem gentileza. Minha mãe piscou, como se não tivesse entendido. Meu pai fez o que sempre fazia, esfregou o rosto, como se o peso de lidar comigo o esgotasse. Você tinha 5 anos, disse ela. Suas memórias não são confiáveis. Tenta comigo. Ela balançou a cabeça. Não queríamos machucar você. Mas já machucaram. Eles se entreolharam. Então meu pai disse o nome, como se fosse uma confissão. Mara Petrovic. Sem endereço, sem contato, apenas o nome. Quando pedi mais, minha mãe respondeu. Perdemos o contato. Era guerra. Certo. E, aparentemente, a guerra também elimina a capacidade de digitar um nome no Google. Começamos a procurar naquela mesma noite. Lucas estava no laptop dele. Eu estava no meu. Meu cérebro é razoável quando converso com parentes idosos sobre comida, mas pesquisas na internet são outra história. Mara Petrovic não era exatamente um nome incomum. Encontramos alguns becos sem saída. Uma florista em Novi Sad, uma professora de educação física aposentada em Belgrado. Então cliquei em um perfil granulado do Facebook. Sem sorriso, sem filtros, apenas uma mulher de cerca de 50 anos, cabelo escuro preso, linhas finas ao redor dos olhos e um rosto que me deu um nó no estômago. Eu fiquei paralisada olhando para aquilo. Lucas se inclinou para ver. Ela parece com você, disse ele. Não. Eu pareço com ela. Não era apenas uma semelhança qualquer. Era o tipo de semelhança que incomoda, que você não percebe no espelho até que alguém aponta. O mesmo queixo, os mesmos olhos, a mesma expressão até quando ela tentava não ter nenhuma. Ela não postava nada há meses, mas a seção sobre ela estava uma cidade no sul da Sérvia, a mesma cidade que eu tinha ouvido minha mãe mencionar por engano uma vez, quando eu tinha 10 anos. Enviamos uma mensagem. Usamos o Google Tradutor. Provavelmente ficou robótico, mas Lucas revisou 3 vezes. Eu fiquei olhando para a tela o tempo todo, como se isso pudesse fazê-la responder mais rápido. Olá. Me deram o seu nome. Acho que posso ser sua filha. Então, esperamos. Ela respondeu na manhã seguinte. Uma linha. Podemos conversar? Marcamos uma videochamada. Não lembro de ter concordado. Lucas fez todos os cliques. Eu apenas fiquei ali, enrolada numa manta, com a sensação de que estava prestes a conhecer alguém que sempre existiu em um sonho que eu não lembrava. E então o rosto dela apareceu. Parecia mais velha do que na foto de perfil, cansada, mas ainda era ela. Ainda era eu. Ela não disse nada no começo, apenas me olhou fixamente. Levou a mão à boca como se precisasse segurar algo para não desmoronar. Não tinha certeza, disse finalmente. Mas agora que te vejo. Eu queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas as palavras ficaram presas atrás do nó na minha garganta. Procuro por você há 25 anos. Ela disse meu nome. Mas não era Isabelle. Na época, eu era Melena. Eu congelei. Melena. Não soava familiar, mas soava certo.
Como um sapato guardado por décadas que, de repente, ainda serve. Pesiquei, tentando não perder o controle. Você me entregou? O rosto dela se partiu. Não de forma dramática, como nos filmes. Foi um colapso silencioso na expressão. A boca abriu e fechou sem som, até que ela disse: Não. Deus, não. Ela sumiu da câmera por alguns segundos, como se precisasse se recompor. Quando voltou, os olhos estavam marejados. Você tinha 5 anos. Eu precisei deixar você com alguém de confiança, um vizinho, um amigo, só por algumas horas, enquanto corria à prefeitura para resolver os papéis. Quando voltei, você não estava mais lá. Ela respirou fundo. Disseram que a sua ama saiu mais cedo, disse que ia com você, mas nunca mais voltou para casa. A voz dela falhou. Nós procuramos. Fui a todas as esquadras de polícia, a todos os acampamentos. Colei panfletos. Liguei para abrigos. Todo mundo dizia que crianças se perdem durante a guerra. Mas eu sabia que você não se perderia. Ela fez uma pausa. Eu só não sabia para onde olhar. Fiquei sentada, imóvel. Lucas foi quem perguntou. Você tentou sair do país? Ela assentiu. Fui aprovada em um programa de reinstalação nos Estados Unidos. Famílias com crianças tinham prioridade. Eu tinha tudo pronto. Ela então olhou para mim. Mas depois que você desapareceu, me tiraram da lista. Não que eu tivesse ido embora sem você. E, de repente, tudo me atingiu com mais força do que qualquer memória já havia atingido. Era por isso. Foi por isso que me levaram. Porque precisavam de mim. Era por isso que me colocaram naquelas fotos, como se eu fosse a peça final de um quebra-cabeça. Eles não me levaram porque me amavam. Eles me levaram porque eu era a passagem deles para sair de lá. Ficamos em silêncio por um bom tempo depois disso. Os olhos dela estavam vermelhos. Os meus provavelmente também. Lucas não disse nada. Apenas se sentou ao meu lado, como se tentasse impedir que eu me desmontasse por dentro. Nunca soube para onde você foi, disse ela com suavidade. Achei que talvez alguém tivesse te levado para o outro lado da fronteira. Achei que talvez você tivesse morrido. Eu não sabia o que esperar. Não sabia o que dizer para ela. O que se diz a uma mulher que te perdeu? Mudaram o meu nome, falei. Isabelle assentiu, como se aquele som doesse. Minha Lena, era o nome da sua avó. Não sei o que eu esperava sentir. Raiva? Alívio? Eu me senti vazia. Como se alguém tivesse mexido dentro de mim, tirado tudo e, com delicadeza, fechado a casca para que eu pudesse continuar a existir em público. 2 semanas depois, estávamos lado a lado na esquadra de polícia. Ela usava um casaco azul marinho. Eu levei as fotos. O policial pegou nossos depoimentos e fez perguntas às quais mal lembro de ter respondido. Minha mãe de verdade tirou de sua bolsa um folheto amarrotado, o aviso original de desaparecimento. Meu nome estava ali, o primeiro da lista, impresso sob uma foto granulada. Melena Petravic, 5 anos, vista pela última vez usando um lenço vermelho. É ela, disse minha mãe ao policial. Essa é a minha filha. E, pela primeira vez, outra pessoa confirmou. Apresentamos a queixa. E eu finalmente parei de fingir que devia algo a qualquer pessoa além de mim mesma. Não houve julgamento. Eles foram considerados culpados ainda na investigação. Fraude de imigração, falsificação de documentos federais, ocultação de rapto de menor através de fronteiras internacionais. Descobriu-se que eles nunca entregaram os passaportes sérvios. Apenas os guardaram em uma gaveta, bem ao lado da bússola moral que nunca tiveram. A cidadania americana foi revogada. Foram deportados em 6 meses. Sem apelações, sem segundas chances. Nunca mais poderão voltar. E eu não fiquei. É claro que não. Ela nasceu aqui. No começo, não falou quase nada, só ficava olhando para o chão. Até que, um dia, veio até mim e disse: Isso tudo foi uma loucura. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas já foi alguma coisa. Hoje,
Conversamos mais do que quando éramos crianças. Ela não é minha irmã de sangue, mas ainda sabe como eu gosto do meu café e isso significa alguma coisa. Quanto a Mia, minha mãe biológica, ela se mudou para os Estados Unidos 6 meses depois que tudo se acalmou, através de um programa de reagrupamento familiar. Eu e Lucas ajudamos com a papelada. Ela conseguiu um emprego em uma padaria perto do nosso apartamento. Diz que isso a faz lembrar da padaria onde trabalhava aos 21 anos, antes de tudo acontecer. Estamos planejando o casamento. Ela está na lista de convidados. Chorou quando recebeu o convite. As pessoas que me criaram perderam tudo. E, sinceramente, construíram as próprias vidas em cima de uma mentira. Então, quando tudo desmoronou, eu não me senti culpada. Eu me senti livre. Será que fui longe demais ou não fui longe o suficiente? Me conte nos comentários.